Olá, seja bem-vindo a esse canal do Synapse. Eu sou o Nixon e neste vídeo eu vou te mostrar como você pode estar preparando seus dados para análise, certo? O que é que eu vou te ensinar nesse vídeo, né? Vamos ter uma aula prática onde eu vou te mostrar como você pode estar lidando com dados ausentes, substituindo dados ausentes, transformando dados, organizando seu data frame para uma análise. E tudo isso usando pandas. Sabemos que a etapa de processamento é uma etapa onde a gente gasta ali uns 80% do tempo, né? Parte do tempo toda dedicada a essa etapa de processamento. Então, vamos comigo aqui pelo notebook. Antes de começar aqui com o notebook, né, a preparação do áudio, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, né, clica em gostei, assim você está reconhecendo esse trabalho aqui que a gente vem fazendo aqui no YouTube, beleza? Então, pessoal, durante a análise e modelagem dos dados, né, a gente gasta muito tempo nessa etapa de preparação, né, a gente costuma fazer um processamento meio que a gente dá o nome de ad hoc. O que seria esse processamento ad hoc, né? Seria aquele processamento onde a gente vai analisar os dados e vai começar a tratar os dados, né? A gente sabe que por diferentes motivos existem dados faltantes no banco de dados, existem dados que estão duplicados e a gente precisa às vezes fazer uma engenharia de fito, uma discretização dos dados para a gente começar a fazer nossas análises. Então essa é uma aula que eu considero uma aula básica, mas uma aula fundamental que vai te ajudar aí quando você estiver lendo o seu dataset pela primeira vez, beleza? E o que é que a gente vai ver aqui, né, nesta aula? A gente vai ver essa parte de leitura de dados, tratar dados ausentes, removendo dados duplicados, transformação de dados, discretização e removendo também dados discrepantes, né? Eu deixo aqui a documentação do Pandas, né, que vai ser a biblioteca principal que a gente vai utilizar nessa aula, e também vai utilizar um pouquinho do NumPy ali, mas nada de fazer operações, certo? Então o foco todo em Pandas. Então, primeiramente a gente vai importar tanto Pandas como NumPy, você pode estar fazendo isso aí, importe Pandas, normalmente a gente usa o PD para Pandas e o NP para NumPy, certo? Mas você pode estar ficando à vontade. Eu selecionei esse dataset do Covid que eu achei mais interessante e mais didático, para a gente estar utilizando aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer estou lendo o dataset aqui do meu disco, certo? E estou botando ele em tela, né, usando o Red aqui, beleza? Então esse é um dataset do Covid, onde eu tenho algumas informações aqui, né, de casos de pacientes de Covid, um grupo de idade, a classificação dele, o data do episódio, enfim, uma série de informações, né, o gênero. E o que a gente vai estar fazendo aqui, né? A gente vai estar tratando esse dataset, certo? Então a primeira coisa que eu faço, depois que eu faço uma leitura do dataset, a gente quer entender as informações que estão nele, né? Então eu posso dar um df.info para mim estar verificando cada informação de cada coluna, né? O df.info ele já me dá essa informação, se os dados aqui para cada coluna, né? São 16 colunas, os tipos de dados, tem um dado inteiro e tem outros que classificam como object, né? Já que eu não defini o tipo de dado aqui no read CSV, ele colocou como object. Não tem problema para essa aula, certo? E a gente vai descrever também um pouco aqui as estatísticas, né? Agora, como assim, eu queria entender mais sobre essas colunas, a variação dela, a gente pode estar dando um describe, né? Isso é um comportamento comum que eu faço quando eu estou lendo um dataset, né? Eu olho as informações, faço a leitura e dou uma descrição para me entender mais ou menos, né? Essa descrição aqui, normalmente a gente não usa o AL. Quando a gente não usa o AL, ele dá a descrição só dos dados numéricos, certo? Como eu tenho muito dado categoria, eu tenho que botar include all para me dar a descrição de todos os dados, certo? Tanto no object como numérico, beleza? Então assim, a gente tem 9 grupos de idade, a gente tem 2 tipos de classificação, no caso confirmado, talvez não confirmado, enfim, tem algumas informações aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é como é que eu verifico os dados nulos que estão nesse data frame, né? A gente pode utilizar, para verificar dados no data frame, um método isNull. Então, se eu pegar meu data frame lá e dar um isNull, ele já me retorna um atributo booleano para cada dado nulo faltante do meu data frame. Só que aqui eu não tenho noção do todo, né? Tipo assim, eu tenho aqui, por exemplo, quando esse aqui é true, quer dizer que esses dados são faltantes. Se for falso, quer dizer que existe um dado nessa coluna. Para verificar os dados nulos para cada coluna, eu posso estar usando o método sum. Então, se eu dou um df isNull, ele vai me retornar um data frame desse. Se eu somo os dados, ele meio que conta a quantidade de dados que estão ausentes, né?
No caso, o age group tem 32 dados faltantes, nesse nome da vizinhança tem 613 e esse FSA tem 567. E as outras colunas não tem nenhum dado faltante, né? Então, digamos aqui, eu tenho 3 colunas que existem dados nulos, beleza? Então, como é que a gente lida com dados nulos, né? Ou, dependendo da porcentagem desse dado nulo, ou a gente resolve descartar esse dado, ou a gente resolve atribuir um dado ao invés de ter o nulo. Então, existem algumas técnicas, né, que eu posso atribuir o dado. A primeira coisa que eu vou te ensinar aqui é como você pode descartar esse dado, né? Simplesmente, ó, eu tenho ali 32, a coluna que tiver o age group 32, tiver nulo, eu quero descartar essa coluna, porque eu não vou utilizar isso na minha análise, né? Então, para você fazer isso, você pode estar usando o método drop-na. O que é que esse método faz, né? Ele remove todas as colunas que estão nulo dentre esses dados aqui. Então, o que é que eu vou fazer aqui só para a gente entender? Quando eu dou um shape, eu pego o tamanho desse data frame, certo? E quando eu dou um drop-na, eu deleto as colunas que estão nulo. Então, eu criei um método só para a gente ter noção de porcentagem e quantas linhas foram excluídas. Então, quando eu dou o df.dropNa, eu estou deletando as colunas nulas do meu data frame, beleza? Então, eu executei aqui essa linha, então foi apagada 637 linhas foram removidas, né? E isso aqui é equivalente a 4,27% do meu dataset. O que é importante eu dizer aqui? Quando você tem ali 2%, 3% nulo do seu dataset inteiro, você pode apenas descartar, certo? Só que existem datasets que às vezes você tem 50% dos dados nulos, enfim, uma porcentagem muito alta, aí o que é que eu recomendo? Você tem que substituir, né? Nesse caso aqui, se eu fosse trabalhar num projeto de Data Science, tivesse 2%, eu apenas descartaria esse meu dado, dependendo também da coluna, né? Se eu ver se a coluna fosse muito importante, assim, para o meu modelo, eu tentaria fazer uma cor do tipo. Mas quando em porcentagens pequenas, né? Tipo 2%, 1%, 4%, a gente pode apenas descartar, certo? Então, a gente deletou aqui 637 linhas usando o método drop-na, né? O que é que a gente pode fazer aqui também, né? Esse método, ele deleta as linhas que são nulas se pelo menos uma coluna dessa, ele tiver um dado nulo. Como assim? Então, digamos que eu tenho um dataset, né? Imagina uma linha. Eu tenho 1, tenho 2, tenho 3 e tenho um NP-NaN aqui, certo? Então, se eu usar esse drop-NaN normal, sem passar parâmetro, ele vai deletar se tiver pelo menos uma dessas colunas nulas, beleza? Aí ele vai descartar essa linha. Mas eu poderia também definir, para ele descartar as linhas que todos os atributos foram nulos. Ou seja, se todos foram nulos, eu quero descartar a linha que todos foram nulos. Se tiver só um, eu não quero descartar. Então, para fazer isso, o que é que eu posso estar fazendo aqui? Eu posso estar passando nesse parâmetro do drop-na um método how. E esse método eu digo o seguinte, se você usar o how aqui, então você vai descartar todas as linhas que tiver tudo nulo. Então, executei aqui, ó, opa, mas não tem nenhuma linha que todos os atributos sejam nulos. Então, para funcionar o método, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos adicionar essa linha, né? Então, se eu der um df append pd series, eu estou adicionando uma linha nula no meu data frame. Então, por exemplo, eu rodei essa linha aqui, perfeito, ó, adicionei uma linha aqui nula. Se eu rodar novamente, eu adiciono 2. Se eu rodar novamente 3, adiciono novamente 4. Então, eu adicionei aqui 4 linhas nulas. Então, para verificar o how, então, se todas as linhas for nulas no meu dataset, eu quero que você apague essa linha. Então, eu vou, executo aqui e apaguei. Beleza? Tranquilo até aqui? Pessoal, aqui vale salientar que eu não estou usando o método inplace, certo? Então, já que eu não estou usando o método inplace, eu poderia usar o método inplace para ele salvar essa informação direto no data frame. Como é para questão de exemplo, eu não estou usando o método inplace. Então, basicamente, eu estou apagando essa linha, mas eu não estou apagando o data frame original. Beleza? Mais ou menos isso. Beleza. A gente trabalhou aqui com linhas. Agora vamos trabalhar com colunas. Eu tenho como apagar uma coluna que tenha dados nulos? Eu quero apagar a coluna que tenha dado nulo. Então, como fazer isso? Também tem. Então, como exemplo aqui, eu vou adicionar uma nova coluna no meu data frame. Para adicionar, eu chamo df, passo o nome da coluna e digo que ela é um order number, usando um NumPy, certo? Então, essa coluna foi adicionada aqui nula, ó. Então eu tenho uma coluna totalmente nula.
E digamos que eu queira apagar essa coluna. Eu posso usar o método dropNar da mesma forma que eu usei anteriormente. A diferença é, por default, o método dropNar, ele tem um eixo aqui, certo? E esse eixo, por default, ele é 0, ou seja, ele trabalha com linhas. Se eu quiser trabalhar com colunas, aí eu tenho que setar o eixo 1. Então, se eu usar dropNar eixo 1, se todas as minhas linhas, se eu passar o raw todas, foram nulas, ele vai deletar esse data frame. Simples assim. Então, se eu executar aqui, ó, você percebe que eu não tenho mais a coluna null. Beleza? Por quê? Porque todas as linhas, toda aquela coluna, ela é nula. Ah, Nixon, e se eu passar N aqui, que eu vi aqui quando você deu um Shift Tab, se você passar N, se tiver pelo menos um dado nulo naquela coluna, ele vai apagar. Então, por exemplo, ó, como eu adicionei dados nulos em todas as colunas, ele vai apagar tudo, beleza? Não faz muito sentido aqui, mas só para você entender a diferença se eu usar N e se eu usar AL, beleza? Então, vou concluir aqui com AL. Vamos passar aqui mais adiante. Digamos que você queira definir um limiar para esses dados. Então, como mostrei anteriormente, a gente pode ter um dado, pode dropar as linhas todas que são nulas e pode dropar linhas que tenha pelo menos dado nulo. Ah, eu queria definir um threshold. Eu consigo definir um threshold? Tipo assim, drop linhas que tem pelo menos 2 dados not number. Eu consigo fazer isso? Consegue. No método dropNar, a gente tem um atributo thresh. Então, se eu passar aqui um determinado número, a gente vai manter as mesmas linhas que contém pelo menos esse determinado número. Então, por exemplo, se eu definir aqui thresh 2, o que é que ele vai apagar? Ele vai apagar aquelas 4 linhas todas que são nulas, beleza? É basicamente isso. Se eu quiser apagar linhas que contêm pelo menos 3 dados not number, aí eu vou lá e defino aqui 3. Então, se eu tiver mais de 3, ele vai lá e dropa, beleza? Mais ou menos isso. Beleza, então aqui eu já entendi que eu posso deletar linhas baseado nas linhas que estão nulas, e eu consigo também deletar colunas. E eu consigo definir um limiar para o meu atributo not number. Basicamente isso que a gente fez até agora, beleza. Agora é o seguinte, eu queria trabalhar com linhas de certa forma isoladas. Porque, tipo assim, eu tenho um subconjunto de dados que eles são mais importantes do que outro. Como, por exemplo, o age group. Então, eu queria que você dropasse só a coluna que tivesse um age group not number. Eu consigo fazer isso? Também consegue. Dentro do atributo dropNar, se você der um Shift Tab, ele tem um subset aqui, ou seja, um subconjunto. E nesse subconjunto, você coloca a coluna que tu quer. Então, se eu rodar aqui essa célula, o que é que eu estou fazendo? Eu estou deletando os dados nulos que nessa coluna aqui esteja nulo. Eu não considero todo o dataset, ou seja, eu deleto os dados nulos apenas dessa coluna que estão nulos. Ah, eu poderia passar outros dados aqui? Poderia. Se eu passasse aqui, por exemplo, esses dois aqui, ó, eu poderia passar esse valor e esse valor. Então ele vai deletar os dados que tenham not number nesse e not number nesse. Beleza? Se tiver um dos dois desse conjunto, tiver nulo dentro desse conjunto, ele vai e deleta. Eu posso definir também dessa forma. Tranquilo até aqui? Beleza? A gente viu aqui até agora esses métodos que a gente consegue deletar dados. Mas nem sempre a gente vai conseguir deletar todos os dados. A gente pega um determinado dataset e às vezes a gente tem 50% dos dados são ruins, né? São ausentes, enfim. E a gente às vezes precisa imputar aquele valor, né? Substituir. A gente pode estar fazendo isso de várias formas. A gente pode simplesmente imputar uma média, imputar uma moda, imputar fazer uma interpolação dos dados, fazer uma regressão linear, enfim, várias formas. E para fazer eu filtrar esses nanos, ou seja, substituir esses valores preenchendo os dados, eu posso usar o método fillNar. O que é que o método fillNar faz? Ele justamente substitui o not number por algum valor. Então, se eu der aqui, por exemplo, df fillNar, você lembra que esses dados todos são nulos? O que é que ele faz? Ele está substituindo por nada. Se eu botar aqui 50, ele vai substituir por 50. Então, o que eu colocar aqui, ele vai substituir meus dados. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá. O que é que esse dado pode fazer mais? Nem sempre eu vou conseguir substituir meus valores usando apenas um dado, ou seja, colocando 0, 10. E eu posso substituir para cada coluna. Como assim? Digamos que eu tenha esse meu dataset, vou abrir aqui e dar um head nele, para a gente brincar, e eu tenho essa coluna age group e tenho essa coluna classification. Se for nula nessa coluna age group, eu quero que você coloque não tem.
Se for nula nessa coluna classification, eu quero que você bote sem status. Mais ou menos isso eu consigo fazer. Se for nulo em determinada coluna, eu quero que você substitua para essa coluna esse valor. Tem como você fazer isso. Através do parâmetro value. Nesse parâmetro você passa um dicionário. E esse dicionário ele contém coluna, que é a chave, e contém o valor da substituição. Então se eu fizer isso aqui a executar, o que é que eu estou fazendo? No age group ele vai colocar não tem, por nulo. E no classification ele vai colocar sem status. Então beleza. Ó. No age group não tem. No classification, sem status. Ah, beleza, eu consigo fazer para esse FSA também? Consigo. Eu posso botar aqui, ó, FSA não tem, executo. No FSA vai aparecer, não tem. Enfim, você pode substituir atribuindo para cada coluna. Outras coisas legais, vamos lá. Nesse método FILNAR, a gente também tem um método para a gente usar a interpolação de dados. O que é isso? Eu posso definir que ele substitui os dados baseados numa vizinhança. Como assim? Digamos que eu abri aqui meu data frame, quando eu dou o tal eu pego a última posição do meu data frame. Então digamos que eu tenho 1910 aqui, eu tenho Outbreak Associate, tenho 5059. Se eu passar um FFFill, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou fazer uma interpolação de dados. Ele vai considerar a vizinhança e vai atribuir aqui os próximos dados. Então, como por exemplo, lendo aqui o final do data frame, ó, você percebe que ele replicou, né? Ó, 59.204, ele foi replicando. Ó, 59.204 foi replicando. Ó. Esse aqui também replicando. Ó. Esse outro ele foi replicando. Isso aqui, pessoal, esse método aqui ele é ideal quando você está usando com séries temporais, às vezes, para usar um dado ordenado ao longo do tempo. Que esse dado tem uma variação muito pouca. O que você pode fazer? Você pode considerar o último e atribuir o último aos dados que estão ausentes até a próxima sequência. E você pode também fazer uma interpolação, né? Ou seja, se esse aqui é 10, esse aqui é 15, aí você pode fazer uma média dentre esses. Você pode, enfim, definir que ele vai ficar o último, definir que vai ficar o início. E para você fazer isso, você usa o parâmetro math. Esse math, ele tem vários parâmetros, né? Você pode ir testando esses outros aqui, certo? Mas justamente é uma interpolação. Você quer fazer uma interpolação, já está implementado para você aqui usando o Pandas. Tranquilo? Tranquilo? Agora eu quero substituir por uma média. Como é que eu faço isso? Aí você pode dar FILNAR e pode passar DFMIN. Se você não entende o que está fazendo aqui, quando eu dou um DFMIN, eu estou pegando uma média dos meus dados. Como esses dados aqui, ele só tem o ID, que ele é numérico, eu estou calculando a média só para o ID, certo? Os outros dados são object. Mas se eu tivesse dados aqui, tudo floats numérico, ele ia calcular a média para cada dado. Então, se eu dou um FILNAR e passo uma média aqui, eu vou substituir os dados nulos aqui pela média dos IDs. Ó. No caso aqui, esse que seria NaN, ele vai substituir por 51.759, que é justamente a média que a gente calculou aqui. Se eu quisesse a moda, mesma coisa. Eu calcularia a moda para cada coluna e passaria no FILNAR. Ou a mediana, enfim. Você pode estar passando dessa forma. Beleza. A gente viu aqui que a gente tem como dropar os dados, né? Se dados ausentes, e a gente tem como preencher esses dados. Como é que a gente consegue lidar com dados duplicados? Ou seja, eu tenho um dado que ele é duplicado, né? E eu não tenho interesse em ter esses dados duplicados no meu dataset, né? Então, a gente pode utilizar um método que é com o nome dfDuplicate. E esse método, ele retorna um booleano se o dado é duplicado ou não. Então, como assim que ele faz? Ele faz uma análise desse dado aqui. Aí ele desce por debaixo. Se esse de baixo for igual em cima, ele fica true. Se esse de baixo for igual em cima, true. Então, no caso aqui, ó, ele deu 3 outros que são true. Então, resumindo, tem 3 dados duplicados. Que dados duplicados são esses? São aqueles no number que eu setei, certo? Então, a coluna inteira, ela está duplicada. Tranquilo? Isso aqui? Beleza. Como é que eu faço para deletar esses dados duplicados? Aqui no Pandas, a gente já tem um método que você pode utilizar, que é o Drop Duplicates. O que é que esse método faz? Ele vai deletar os dados que são duplicados. Como assim? Digamos que eu tenho 3 dados duplicados. Aí ele pode deletar, pegar o primeiro e deletar os 3 últimos, ou pode deletar os 3 primeiros e considerar o último. Enfim, você que define isso. Então, eu vou deletar esses dados aqui do meu data frame, só para mostrar, ó, a gente deletou, setou drop duplicate e a gente deletou as 3 linhas, justamente essa number aqui, que é do final do dataset.
Não tinha mais outro dado nulo, né? Só tinha esses lorem number no meu dataset, mas se tiver, ele vai deletar esses dados para você, beleza? Uma coisa também que eu acho interessante é que nesse método aí, a gente pode selecionar o subconjunto que tem dado duplicado. Então, ao invés de eu considerar um dado duplicado, ou seja, todas as colunas, eu posso considerar um subconjunto dessas colunas. Como por exemplo, eu quero considerar a coluna F, SA, Aged Group e esse Outbreak Associated. Então, se essas três colunas aqui, elas forem idênticas para cada linha, o que é que ele vai considerar? Como isso que é um dado duplicado. Beleza. Então, se eu botar drop duplicate passando esse subconjunto, ele vai remover 13.510 linhas que foram removidas, né? O que é equivalente a 90% do dataset. Então, é basicamente isso. Eu posso definir qual minha coluna, meu subconjunto de coluna que ele considera duplicado ou não, certo? Como eu falei anteriormente, a gente, quando tem dado duplicado, a gente vai ter vários dados, né? Então, digamos aqui no meu dataset, eu vou dar um df.tal, só para você entender. Tu percebe que eu tenho aqui, ó, os 4 dados que são duplicados. Ele remove 3 porque ele mantém pelo menos um dado desse que é duplicado, e remove só os outros que vão duplicando, como eu falei anteriormente. Ele pega o primeiro, verifica o segundo. Se o segundo é igual ao anterior, ele bota true. Então, meio que ele considera sempre o primeiro. Eu posso também estar considerando o último. Então, digamos que eu queira dropar esses dados, eu quero manter o último dado. Então, existe um método chamado keep, e esse método eu posso setar first e posso setar last. Se eu setar por default, ele vem first. Ou seja, se eu for dar um drop duplicates, ele vai vir, ele vai manter o primeiro dado, certo? E vai deletar os 3 últimos. Se eu der um keep e passar last, o que é que ele vai fazer? Ele vai manter o último dentro dos duplicados e vai remover os de cima. É basicamente isso, certo? Que esse método faz. Vou executar aqui, ele vai apagar 3 linhas. Para facilitar o entendimento, eu vou puxar esse carinha aqui, certo? Vou executar aqui embaixo. Ó, percebe que ele manteve o 14.914, ou seja, ele manteve o último. Se eu passar aqui first, ele vai manter o 14.911. Beleza, tranquilo, né? Então, dado duplicado, eu mantenho ou o primeiro ou o último ali e deleto o restante. É basicamente isso que o método faz, quando você passa o keep. Beleza, a gente viu agora como a gente lida com dado duplicado, né? Agora, vamos entrar aqui nessa parte de transformação, né? Digamos, o que é a parte de transformação? Eu tenho um determinado dado que eu quero criar outro dado a partir dele. Ou eu quero converter um dado composto em um dado simples. Enfim, tem vários tipos de finalidade. No Python existe um método chamado map. E nesse método a gente consegue passar uma função, né? Uma função anônima. E baseado nessa função, o que é que a gente consegue fazer? A gente consegue definir, extrair um dado que seja composto. Como assim? Por exemplo, me dê um exemplo. Digamos que eu tenha esse dado composto, né? O report data. Então, vou botar aqui, ó, report data. E se você perceber, ele é um dado de date, né? Mas um dado de date é um dado composto. Eu tenho um dia, eu tenho um mês e eu tenho um ano aqui. Beleza? E digamos que eu quero extrair só o ano. Eu conseguiria fazer isso? Conseguiria. Então, para a gente entender aqui o que eu estou fazendo, ó. Eu estou dando um map, eu passo uma função anônima, lambda x, e para cada x, ou seja, eu estou pegando essa data e estou varrendo cada elemento desse. E como isso aqui é uma date, né, eu já estou transformando em string. E o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a posição 0 a 4 dessa string. Justamente essa posição aqui, ó. Beleza. Eu vou tirar isso aqui só para você entender a estrutura. É basicamente isso. Só que se eu não deletar os valores nulos daqui, quando chegar no nulo, ele vai estourar, dar uma exceção. Por que ele vai dar uma exceção? Porque ele vai converter esse dado aqui em string, o knowledge number, que não vai funcionar, e vai pegar as casas decimais, certo? Então, o que é que eu estou fazendo? Se esse x não for nulo, então eu retorno knowledge number. Ou seja, quando ele chegar nesse dado aqui, ele não vai fazer isso aqui. E para esses outros dados, ele vai fazer isso aqui. Beleza, isso aqui vai me retornar já o ano. Tranquilo? O ano. Beleza. O que é que eu estou fazendo? Estou atribuindo o ano como uma coluna no DataFrame.
Tranquilo, né? Isso eu tinha colocado só para testar, né? Se não, não é não. Se não, is não. Enfim. Só para testar, certo? Se você botar not number igual a not number, não funciona. Tem que usar o words. Era basicamente isso que eu estava fazendo para testar. Beleza, pessoal. Então, agora o que a gente vai fazer? Eu peguei o ano, agora a gente vai pegar a data. O dia, né? O dia. Como é que eu faço isso? A mesma coisa, né? Só que aqui eu estou convertendo para inteiro, né? Eu estou fazendo a mesma coisa, estou pegando as duas últimas posições e executando aqui. Opa, deu aquele erro justamente por quê? Porque eu não verifiquei os dados nulos. Então eu vou pegar isso aqui que eu já fiz antes, jogar aqui, tranquilo. E agora a gente tem um data frame, onde eu tenho o ano e o dia separado. Beleza, né? Show de bola. Outro exemplo aqui legal, né? A gente viu que no map eu posso varrer cada dado e posso extrair alguma coisa dele. Então, digamos que eu posso extrair de cada dado desse, digamos, eu posso pegar essa palavra salt break, eu posso pegar só o M aqui, eu posso varrer cada dado e extrair elementos, partes desse dado, né? Ou converter parte desse dado. Eu consigo trabalhar usando o map dessa forma. Quando a gente quer fazer uma filtragem, a gente pode usar o FillNar, como eu mostrei já anteriormente, beleza? Só que o FillNar, ele é muito mais genérico para você fazer, né? Você fazer substituindo o valor. Se você quiser fazer usando o map, ou seja, modificando o subconjunto do valor, você pode fazer usando o replace, que no fundo você está usando o map. Então, como assim? Digamos que eu tenha dados nulos, vou botar meu data frame aqui, ó, dados em nulo, beleza. Então eu posso dizer o seguinte, ó, se esse dado for nulo, você substitui por menos 99. Executar aqui, ó, opa, tudo que era nulo, ele jogou menos 999. Beleza. O que a gente pode fazer também? A gente pode definir um subconjunto que a gente quer definir, quer substituir valores. Como assim? Digamos que se o dado for nulo, eu quero botar menos 99. Se o dado for 0, eu quero botar menos 99. Se o dado for 20, eu quero botar menos 99. Então eu consigo fazer também essa estrutura aqui, né? Consigo também estar passando uma lista aqui, né? Ou seja, se o dado for none, bote 1. Se o dado for 0, ele faz minha concatenação, bote 2. Se o dado for menos 9, bota menos 9. Então ele faz uma concatenação aqui, certo? Pode ver que ó, o not number, ele jogou para 1. É mais ou menos isso que a gente faz. Tranquilo, usando o replace. Beleza? Show de bola. Agora vamos trabalhar com a discretização de dados, né? Então vamos lá. O que é uma discretização de dados? Às vezes a gente tem um dado de idade, né? Por exemplo, aqui ó, tem age group. E o que é que eu posso fazer? Isso era um dado de idade anteriormente, né? Tipo, eu tinha uma idade de 1 até 100 anos, por exemplo. E eu posso fazer uma discretização, ou seja, definir intervalos de valores e colocar um grupo. Ao invés de eu colocar idade 1, 2, 3, 4, 5, eu posso colocar jovens de 0 a 18 anos. Aí eu posso botar adultos de 18 a 50 anos e idosos de 50 a 100 anos. Então eu posso discretizar uma variável que seja contínua, né? Uma variável numérica. Como é que eu consigo fazer isso? Existe um método aqui com o nome pdcurt, beleza? E nesse método eu posso definir intervalos que eu vou meio que separar esses dados, né? Imagina que a gente vai separar como se fosse uma pizza. Você tem uma pizza, você vai separar aqueles dados em partes. Então se eu vou separar aqui o dia, né? Então quando eu coloco aqui, ó, eu tenho o dia lá que eu peguei, aquele dadozinho, né? Se eu botar aqui dia, ó, só pra você ter ideia. Dia, beleza, eu tenho o dado do dia, que se eu pegar o máximo aqui, ele vai ser 31, e se eu pegar aqui o mínimo, ele vai ser 1. Beleza, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar um BIRS. O que é o BIRS? Ele vai discretizar esse dado para mim. Então eu passo os intervalos como se fosse uma lista, ou seja, do 0 a 10 eu quero um intervalo, do 10 a 20, outro intervalo, do 20 a 21, outro intervalo. Então, se eu usar o pdcurt, passar o dia como eu transformo esse series em um NumPy e passar aqui meu beans, o que é que eu estou fazendo isso? Eu estou separando meu dado. Então, eu executei aqui para você entender. Vou pegar esse cara aqui que eu separei e ele transforma isso numa categoria. Ou seja, ó, esse primeiro dado da minha linha, ele está nessa categoria. Esse segundo está nessa categoria. Esse aqui está nessa categoria. Está de 0 a 10. Esse está de 0 a 10. Então, ele faz meio que vai convertendo. Para facilitar o entendimento, eu vou colocar isso numa coluna data frame e vou dar um valence count, ou seja, eu vou contar cada grupo que eu separei de dias. Então, ó, do dia 20 ao dia 31 eu tenho essa quantidade, do dia 10 ao dia 20 eu tenho essa outra quantidade. Enfim,
a gente consegue fazer isso, né? Quando isso é interessante, às vezes a gente está fazendo engenharia de features, já tem um dado contínuo e eu quero separar aquilo em grupos, gerando uma outra variável. Eu posso gerar outra variável e discretizar aquele meu dado, certo? Basicamente isso. Mesma coisa, eu posso fazer aqui... Ah, outra coisa interessante. Aqui, quando eu separo em categorias, fica um pouco confuso, né? Fica as 3 categorias, mas fica só o dado categórico, né? Eu posso estar passando um labels aqui, ó, nessa função aqui, certo? Do pdcut. O que é que esse label faz? Eu defino meus intervalos, né? Então, no intervalo 0 a 10, eu coloquei início do mês, do intervalo de 10 a 20 eu coloquei meio do mês, e o intervalo de 20 a 31 eu coloquei final do mês. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo aqui, ó. Então, se eu executar aqui, ao invés de ter um dado discreto, ele vai ter, ó, final do mês, ou seja, dia 27. Final do mês, ou seja, dia 28. Início do mês, ou seja, dia 8. Então, eu consigo discretizar meus dados dessa forma. E finalizando aqui a parte do notebook, uma coisa que a gente pode também fazer é pegar valores discrepantes. Como assim? Às vezes eu tenho um dado aqui, vou pegar aqui o ID mesmo, para comparar, certo? Digamos que eu vou pegar aqui esse ID, e esse ID aqui, eu vou pegar o dia. Digamos que esse seja um valor dia, né, e tenha dados discrepantes, ou seja, eu tenho dados e tem aqui um dia, vai ter um dia aqui, sei lá, 300. Eu sei que não existe um dia 300, então eu consigo filtrar, né? Como é que eu consigo filtrar isso aqui? Eu posso dar um drop e posso pegar meu índice dessa tabela. Como assim? Digamos que eu quero filtrar os dados, imagine que esse aqui sejam muitos dados. Aí eu posso filtrar aqui, ó. Pego o dia, se o dia for menor do que 20, eu quero pegar todos esses dados. Eu tenho um índice aqui, né? Aí eu posso pegar o índice. Beleza. E eu posso usar o df drop. O que é o df drop? Eu posso passar um índice que eu quero deletar meu dado. Então eu estou deletando aqui os dados que tenha o dia abaixo de 20. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. No caso eu removi 9.156 linhas, certo? Então aqui se eu tiver um dado discrepante na determinada coluna, eu posso dizer o seguinte, ó. Pega essa coluna, eu quero os dados que estejam acima de 200. Dia maior que 200, ó. Não existe, né? Enfim, se tivesse um dado, eu conseguiria filtrar e deletar esses dados. Então, beleza, pessoal. Encerro esse notebook por aqui. Foi uma aula, eu acho que muito interessante para vocês. Eu te mostro como você filtra dados discrepantes, lida com dados ausentes, substitui dados ausentes. Eu acho uma aula bem completa de pré-processamento, assim. Existem outras técnicas mais avançadas que eu não vou passar aqui. Mas... eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei, né? Se inscreve no canal, que a gente vai estar preparando mais aulas aí para vocês. E você não vai estar perdendo esse conteúdo, né? Que está gratuito aqui no YouTube, né? Que vai servir muito para a tua carreira aí como cientista de dados. Então, fico por aqui. Até a próxima aula. Tamo junto. E é só o começo. Valeu!